Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 2, que tem como título A Provisão de Deus em Tempos Difíceis. Nosso texto áureo está baseado em 1 João 2,17, que nos diz assim: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Verdade prática, a Igreja de Jesus Cristo é o farol para o mundo em trevas e decaído. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz provisão divina em um mundo caótico. A segunda parte, um mundo caótico. E a terceira parte, características do mundo atual. Nós vamos ver nesta lição que aqueles que servem a Deus, eles recebem de Deus socorro, provisão no tempo de crise. Mas nós vamos ver que o mundo, aqueles que não servem a Deus e o seu sistema mundano, eles estão cada vez mais se distanciando de Deus e será impossível serem ajudados por Deus em tempo de crise. O texto áureo aqui foi muito claro, dizendo que o mundo passa, sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, será ajudado por Deus. Nós vamos ver aqui o livramento que Deus deu para os seus servos e vamos ver o aspecto mundano dos dias de hoje e concluir que dessa forma, como os seres humanos estão vivendo cada vez mais, se distanciando da presença de Deus, será impossível receber de Deus livramento, ajuda em tempos de crise. E que você entenda que as crises, elas acontecem tanto para quem serve a Deus como para quem não serve a Deus. A diferença é que quem serve a Deus, ele não vai cair, ele não vai ser abalado. Como diz a Bíblia, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu até gostaria de mencionar Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, os 2 alicerces. A Bíblia diz que a chuva, a tempestade, os ventos, a água forte correu sobre as 2 casas. A casa que estava na areia não suportou. Isso significa que são pessoas que não estão firmados em Deus. Nós vamos dar uma olhada pela lição que o mundo está caótico. E eles não estando firmados em Deus, nesse caos, as pessoas irão cair, vão ruir, serão destruídos. Não suportarão as crises, mas bem-aventurado os servos de Deus, pois a Bíblia diz que aquele que está firmado na rocha, vem o vento, a chuva, a tempestade, a correnteza, ele não cai. Isso significa que vem as crises sobre a vida de quem está firmado em Deus, em Cristo, e ele vai ficar firmado, ele não vai cair. Deus ajuda os seus filhos em tempo de crise. E o mundo que se distancia de Deus, infelizmente, não receberão socorro. Não porque Deus não queira, ou que Deus seja mau, que Deus seja injusto, que não tenha misericórdia com essas pessoas, mas elas se distanciam de Deus. Nós vamos ver aqui as características dos tempos atuais, do tempo atual. Então você que está aí me ouvindo, permaneça servindo ao Senhor, divulgue para as pessoas, porque aqueles que servem ao Senhor receberão provisão em tempos difíceis. Mas o mundo, dessa forma que o mundo está caminhando, cada vez mais ficará à mercê do desespero, da angústia, sem socorro e sem provisão. Não que Deus não queira, mas eles mesmos que não querem. Ok? Vamos para frente então, entrar em cada tópico para aprender o que diz a nossa lição e a palavra do Senhor. Provisão divina em um mundo caótico. Primeiro tópico, a provisão de Deus no deserto. Nós vamos ver aqui que Deus socorre o seu povo, desde que o seu povo creia nele. Aí receberá a provisão em crise. Olha só, ponto de destaque. Deus anda conosco na crise e supre as nossas necessidades. Esse primeiro tópico aqui fala da provisão que o povo de Deus recebeu no deserto, quando saíram do Egito, e eles foram alimentados por Deus no deserto. Eles comiam carne no deserto, que Deus providenciou a carne, e também comiam pão no deserto, que Deus providenciou o pão. Então Deus anda conosco
na crise e supre as nossas necessidades. É bom lembrar que Deus não dá tudo aquilo que nós queremos, porém, Ele concede tudo aquilo que nós precisamos. Ele nunca deixa faltar o que nós precisamos, ok? Subsídio teológico em relação a essa provisão que Deus deu, só algumas informações interessantes. Olha o que diz aqui os historiadores. À tarde, em relação à carne que eles comiam, olha só, à tarde subiram codornizes. A comum tetrão coturnix é uma ave muito abundante no Oriente Próximo e Médio. Essa ave migra regularmente da Síria e da Arábia durante o outono, a fim de passar o inverno na África Central. E então na primavera as codornizes retornam em grande número. O trecho de Números 11:31 diz-nos que o vento as tangeu do mar. As codornizes chegaram exaustas, tornando-se presas fáceis para os israelitas, conforme Números 11:32. Diodoro Sículo, um historiador, ele conta algo similar. Isso acontecia no mundo antigo, em algumas regiões. Olha o que Diodoro Sículo, historiador, ele conta. Ele conta algo assim: os habitantes da Arábia pétrea costumavam armar longas redes, estendendo-as perto da costa marítima por grande distância, e dessa maneira apanhavam grande quantidade de codornizes que costumavam vir do mar. Joséfo informa-nos que as codornizes eram pássaros muito comum naquela área. Quando o orvalho, quando os ventos então sopravam, dependendo o voo que elas faziam da migração, então elas eram trazidas para próximo do Mediterrâneo. E nós sabemos que a Bíblia diz que um vento trouxe elas. É bem provável que nessas grandes migrações que elas faziam, Deus então trouxe elas para alimentar o seu povo. Nós vimos aqui um aspecto natural que acontece, lá Deus pode ter trazido mesmo a migração delas para o povo de Deus, como também nós sabemos que Deus é poderoso para ter feito elas aparecerem no deserto. De uma forma ou outra, o importante é saber que Deus supriu a necessidade do povo que estava com fome naquele deserto. Deus é poderoso. De uma forma ou outra, Ele pode suprir a necessidade dos seus filhos. Nesta ocasião, Ele deu carne, as codornizes, mas também deu pão, que era o maná. Em relação ao maná, olha que interessante. Quando o orvalho desaparecia, eis que ficava o maná sobre a relva. Descrito como se fosse flocos, branco como a geada. Seu gosto era como de bolos de mel. A Septuaginta compara o maná às sementes de coentro, uma pequena substância branca e achatada. Que é isto? Disse o povo. A palavra maná tem essa expressão em hebraico. Que é isto? Existem alguns outros historiadores que dizem que havia uma expressão em egípcio para o maná, que poderia ser apenas man, que significa dar. Mas, para os hebreus, eles preferem e têm essa interpretação como o que é isto, na língua hebraica. Então, o que é isto? Assim exclamaram os atônitos israelitas diante do maná. E aquela substância, então, aquele alimento, passou a ser chamado de maná. O que é isto? E esse é o sentido da palavra hebraica, maná. Eles nunca antes tinham visto aquele fenômeno. Moisés explicou que se tratava do pão do céu. Aplicação: Deus sempre irá prover o necessário sem precisarmos murmurar e reclamar das situações adversas. Não vamos fazer que nem o povo que saiu do Egito e começou a reclamar que não tinha comida. Então Deus não se agradou daquela murmuração, tanto que eles pagaram o preço lá na frente. Vamos então confiar no Senhor, não vamos reclamar e esperar a provisão de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos assegura que em tempos de crise, aqueles que creem no Senhor receberão do Senhor a provisão para que eles possam superar a crise e servir a Deus com alegria. Então nós estamos vendo aqui que aqueles que servem a Deus recebem de Deus provisão. Mas na frente da lição nós vamos ver que o mundo se distancia de Deus. E aí não vai receber de Deus a provisão. Fica aqui um alerta para que os servos de Deus não se desviem. Não vão para o mundo.
não sigam os incrédulos, não saiam dos caminhos do Senhor. A lição vem mostrar que os que temem a Deus recebem provisão. E o mundo que se distancia ficará esquecido, sem o socorro do Senhor. Não que Deus não queira ajudar, mas eles que se distanciam voluntariamente, ok? Então aqui nós vimos que Deus supriu a necessidade do povo lá no deserto. Agora, para o servo do Senhor Elias, em especial. Tópico 2, a provisão de Deus para Elias em Querite. Ponto de destaque, a obediência traz a provisão. Deus disse, Elias, vai para o Querite. E Elias obedeceu. Então aqui nós já aprendemos que quem obedece a Deus, de Deus recebe provisão. Subsídio teológico, a seca. A seca é uma das armas, olha o que os historiadores aqui comentam. A seca é uma das armas que Deus usa para punir o povo rebelde. A natureza volta-se contra os homens desobedientes. Deus, Elohim, proclamava através de seu profeta que o castigo da seca já estava a caminho e perduraria 3 anos, conforme 1 Reis 18:1. Tempo suficiente para espalhar uma fome generalizada, enfermidades e morte. Que não estamos vivendo tempos diferentes, não. Existe muito disso no mundo. Joséfo, historiador Joséfo, informa-nos que Menandro, um outro historiador, falou de um ano inteiro de seca no tempo de Etbaal, pai de Jezabel. Mas, supostamente, as orações e sacrifícios que Etbaal oferecia aos deuses, os sacrifícios daquele homem trouxeram novamente a chuva. Joséfo conta, por meio do relato de Menandro, que Etbaal, em uma ocasião onde a região ficou praticamente sem chuva durante 1 ano, eles então sacrificaram aos deuses e receberam a chuva novamente. Porém, pelo contrário, aqui o tempo de chuva não foi de 1 ano, de seca não foi de 1 ano, foi de 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, com certeza, os seguidores de Baal buscavam Baal pedindo chuva e a chuva não veio. Se cumpriu o que o profeta falou e depois a chuva só tornou a cair com a intercessão do profeta, para que aquele povo incrédulo visse que era Deus quem comandava a natureza. E o representante de Deus, então, mostrava a vontade de Deus. Olha, o Senhor agora não quer que chova, e não vai chover. Agora o Senhor vai trazer chuva, e a chuva vinha. Para que eles acreditassem mesmo que só existe um Deus poderoso que controla o universo. Seu nome é Jeová. As orações de Elias tinham o poder de que a vontade de Deus se manifestasse. Tinha o poder sobre a natureza para que a vontade de Deus se manifestasse entre os homens. As orações de Elias fizeram a chuva cessar 3 anos e meio. Mais tarde trouxeram-nas de volta. Provisão alimentar para o profeta. A torrente de Querite fornecia água para Elias, e os corvos trariam todos os dias o seu suprimento alimentar. Tudo isso era Deus. A torrente era natural, mas notoriamente corvos vorazes não haveriam de querer compartilhar alimento com o profeta, a menos que fossem especificamente orientados por Javé. Portanto, esse aspecto da questão envolvia uma intervenção divina. Nós vemos aqui que corvos vorazes não repartem comida com ninguém, mas eles alimentavam o profeta porque era uma intervenção divina. Vamos lá, existe alguém também presente, o qual é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos. E nesta ocasião, Deus sustentou Elias. Veja que Deus ele traz a provisão para quem obedece, de uma forma sobrenatural. Ele tinha alimentos para o desjejum, e para a ceia. Vinha o alimento de manhã e também no final do dia. As 2 principais refeições que o homem precisa. As tradições judaicas, eles dizem que eles acreditam que os corvos traziam a comida da mesa de Acabe. Alguns até acreditam que poderia também vir da mesa de Josafá. Outros dizem que poderia vir da mesa dos 7.000 que temia a Deus. Não se sabe de onde vinha o alimento. O importante é que o alimento vinha para o sustento do profeta.
Era Deus sustentando o profeta. Olha que interessante, os corvos chegam a negligenciar os seus próprios filhotes, não reparte comida. Os corvos, eles esquecem até mesmo dos filhotes quando estão com fome. O próprio Jó relatou isso, Jó 38, 41. Mostrando-se desavergonhados, os corvos, e excessivamente gananciosos com o alimento disponível. Naquela ocasião, porém, mostraram-se altruístas. Aconteceu algo muito incomum. Os corvos repartiam o que eles tinham, davam o que eles tinham para Elias. Então, contrariando a lei da natureza, os corvos alimentavam, repartiam. Isso significa que era uma provisão sobrenatural de Deus. Há quem diga que pode ter sido também, devido a muita seca, vários animais estavam morrendo. Antes que a carne ficasse num estado em que não pudesse comer, os corvos vinham, pegavam a carne e então, ao invés de comer, Deus fazia eles levar lá a carne, de maneira que pudesse ser ainda aproveitada para o profeta. E ele então assava aquela carne e comia. Há quem diga que possa ter acontecido isso também. Não importa se venha da mesa de Acabe, de Josafá, dos 7.000 ou de um campo, não importa. O importante é saber que Deus supriu a necessidade do profeta. Sempre que alguém obedecer a Deus, por Deus será ajudado em tempo de crise. Guarde esta frase. Aplicação. Quem obedece e crê no Senhor sempre será alvo do sobrenatural de Deus. Aleluia! Vale a pena servir ao Senhor. Tópico 3. A provisão de Deus para Elias em Sarepta. Ponto de destaque. Deus trabalha muitas vezes contrariando a lógica. Deus trabalha a favor dos seus filhos. Subsídio teológico. Vai a Sarepta, um lugar aonde provavelmente seja hoje a aldeia moderna de Sarafande, cerca de 14 quilômetros ao sul de Sidom, na costa do Mediterrâneo. Isso pôs Elias em território estrangeiro, onde ele estaria em segurança e poderia formular o plano de oposição a Acabe e sua horrenda esposa Jezabel. Deus fez com que ele saísse para um território estrangeiro e ainda os historiadores dizem que aquelas terras faziam parte das terras do pai de Jezabel. Vejam que Elias foi se esconder lá, porque eles estavam com o poder todo nas terras de Israel e eles estavam à procura de Elias entre os filhos de Israel, o povo de Israel. Então Deus fez Elias sair para fora, em terra estrangeira, nas terras do pai de Jezabel, e lá ele não foi encontrado. Mas veja que interessante, Jerônimo diz-nos que o lugar ficava em uma estrada que corria ao longo da costa marítima de Tiro e Sidom. Mas interessante que ele vai para a casa de uma viúva. E a lógica mostra que as viúvas naquela época é que eram ajudadas. Só que nesta ocasião, a viúva que ajudou o profeta. Por quê? Porque Deus veio a intervir na situação, fazendo um milagre de providência, de alimentação, para a viúva, em abundância, e esta pôde então depois repartir com o profeta dentro de um tempo necessário que ele precisava ser alimentado. Olha que interessante, uma mulher viúva. As viúvas geralmente não se encontravam em boa situação financeira. E isso era especialmente verdadeiro naqueles tempos antigos. Portanto, Javé colocou Elias em circunstâncias desesperadoras, nas quais, do ponto de vista humano, não poderia haver suprimento para ele e para a viúva. Em meio à necessidade, Javé providenciaria a abundância, tanto para Elias como para a viúva. Na verdade, Deus haveria de suprir o necessário para eles, por meio de milagres. A seca que estancara as fontes de água trouxera fome. O alimento era agora escasso, mas o suprimento divino trazia abundância. A despeito das circunstâncias tão adversas, a fome estendera-se até Sidom, mas a graça de Deus era abundante na casa da viúva. Olha que interessante, em toda a terra havia fome, mas na casa da viúva, de Sarepta, havia abundância de alimento, contrariando toda a lógica. Isso que significa, a Bíblia está passando para nós, que não importa as circunstâncias que alguém venha viver na face dessa terra, se esta pessoa, por maior que seja a circunstância contrária, terrível, por maior que seja, se essa pessoa serve a Deus, confia no Senhor, aonde ela estiver, contrariando toda a lógica, ali haverá abundância e suprimento para esta pessoa. Louvado seja Deus. Aplicação. Devemos confiar em Deus, pois nele está toda a provisão
que precisamos. Aleluia! Então, nessa primeira parte da lição, nós vimos, não importa o tipo de circunstância adversa, se obedecermos a Deus, se crermos no Senhor, confiarmos nele, aonde estivermos, contrariando toda a lógica, ali seremos alvo da provisão de Deus e superaremos as crises. Aleluia! Mas agora, e que ninguém se desvie dos caminhos do Senhor, porque agora nós vamos ver o aspecto da situação humana, da situação do mundo que se distancia de Deus. Dessa forma que o mundo vai, infelizmente não serão ajudados. Vamos lá, segunda parte, o mundo caótico. Primeiro tópico, o mundo jaz no maligno. Aqui tem uma pequena correçãozinha que eu estou fazendo aqui, que o primeiro tópico diz o mundo jaz do maligno, mas na Bíblia está no maligno. Não faz diferença. Vamos lá, ponto de destaque. Não podemos esquecer que Satanás está no mundo a promover muitos males. Por isso precisamos estar junto de Deus e nele confiarmos. Então que ninguém esqueça que os problemas que existem no mundo não é só de ordem política, ordem social, mas existe uma grande desordem espiritual e uma influência satânica no mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, não podemos esquecer que Satanás está no mundo a promover muitos males. Subsídio teológico, não lhe toca. Tem algo lindo aqui, que a lição, ela vem falando aqui, o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, deixa eu ler para vocês aqui, algo confortante para o povo de Deus e, ao mesmo tempo, triste para quem não serve a Deus. Mas olha só o versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, o primeiro versículo, a parte A do versículo é um consolo para nós. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Deus. Mas olha aqui, ó. Sabemos, deixa eu ver ainda o versículo 18. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por mais que o mundo esteja no maligno e Satanás esteja atuando na face da terra, aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Olha o que diz aqui o Dr. Champlin. O crente é como um tesouro, guardado em lugar seguro, zelosamente vigiado por Deus. O maligno, a despeito desse vasto poder que Deus tem, não pode romper a barreira da proteção que guarda o crente. Não pode. Cristo segura firmemente esse tesouro, razão pela qual Satanás não pode apossar-se do mesmo. É impossível que Cristo e Satanás possuam ao mesmo tempo tal tesouro. Ou Cristo possui, ou está na mão de Cristo, ou está na mão de Satanás. Se estiver na mão de Cristo, Satanás não pode tocar. Tocar, aqui no versículo, maligno não lhe toca, tocar tem a ideia de lançar mão, de pegar, não é só tocar, é pegar, é agarrar, é segurar. Então, quem está em Deus, Satanás não pode pegar, não pode segurar, não pode fazer nada, porque há uma barreira de proteção sobre ele, e ele não consegue ultrapassar. Lançar mão, prejudicar. Quem está em Deus não será prejudicado. Aplicação, o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Então, só para você entender que o mundo está no maligno. Não queira jamais sair dos caminhos do Senhor, porque estando no maligno, está com Satanás, nas mãos de Satanás, e não receberá a provisão do Senhor. E vindo a tempestade, essa pessoa, sua casa está na areia. A queda será inevitável. Então, quem está em Deus, será por Deus sustentado e protegido. Então, já veja aqui como é triste para quem não está nos caminhos do Senhor. O mundo jaz no maligno, e no maligno não tem provisão de Deus em meio às crises. Tópico 2, mundo globalizado. Outra situação do mundo aqui que faz com que as pessoas não tenham a provisão de Deus. Em parte, a globalização trouxe benefício, mas, em contrapartida, muitos prejuízos. E esses prejuízos afastam cada vez mais o ser humano de Deus. E afastando-se de Deus, não receberão provisão e livramento em tempo de crise. Está entendendo? Ponto de destaque. Uma das principais ideologias do mundo globalizado é o materialismo e o consumismo, gerando egoísmo, individualismo
e soberba no coração dos seres humanos. Vou repetir a frase. Ponto de destaque. Uma das principais ideologias do mundo globalizado é o materialismo e o consumismo, gerando individualismo, egoísmo e soberba no coração dos seres humanos. E nesse estado espiritual, não receberão provisão em tempos de crise. A lição vem mostrando que só vai ser ajudado quem teme a Deus. O mundo do jeito que está, não recebe ajuda da parte de Deus em tempo de crise. A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, ou seja, a união da economia mundial, a união nas sociedades, a união das culturas, a união das políticas. Isso é a finalidade da globalização. O que é a globalização? Integração econômica, social, cultural e política. O termo globalização, olha uma nota importante aqui, tem estado em uso crescente desde meados da década de 1980, da década de 80, especialmente a partir de meados da década de 90 e 2000. O Fundo Monetário Internacional, FMI, identificou 4 aspectos básicos da globalização: comércio e transações financeiras, movimentos de capital e de investimento, migração e movimento de pessoas e disseminação de conhecimento. Para o FMI, globalização é isso: comércio e transações financeiras, movimento de capital, de investimento, migração e movimento de pessoas e disseminação de conhecimento. Além disso, os desafios ambientais, como a mudança climática, poluição do ar e o excesso de pesca do oceano, estão ligados à globalização. Interesses acerca do meio ambiente. Isso é globalização. Mas, olha o que eu coloquei aqui na globalização, na aplicação. A globalização trouxe alguns benefícios, é verdade. Porém, não erradicou os problemas da fome, da miséria, da desigualdade, as injustiças sociais, a criminalidade, as guerras e etc. Não tem jeito, a globalização não resolve o caos da Terra. Trouxe benefícios em algumas áreas, mas continua os desastres, as guerras, as injustiças, o desespero e as pessoas são cada vez mais egoístas. O desamor cresce também desaceleradamente, sem freio, aceleradamente, sem freio. E prova-se que a globalização não trouxe paz para a humanidade. Isso significa que se alguém confiar demais nos avanços da globalização e esquecer de Deus, não será ajudado por Deus e vai entrar nas crises e não vai conseguir sair delas. Olha só, as guerras, nossa esperança e confiança deve estar em Deus e não na globalização. Então que ninguém abandone Deus para abraçar a globalização, porque não vai resolver, ok? Vamos para frente. Tempos de mudanças. Ponto de destaque. Nesses novos tempos de muitos avanços, devemos tomar cuidado com a influência das mentes dominantes. Tem que tomar cuidado, porque nesses tempos de mudança surgem formadores de opinião, famosos, e essas pessoas, 99%, não têm compromisso com o reino de Deus. Então, tem que tomar muito cuidado que esses tempos de mudança geram formadores de opinião. E se você ir atrás das ideias de muitas pessoas que não temem a Deus, ficará do lado deles, automaticamente não receberá socorro quando você precisar da parte de Deus. Subsídio teológico. Diante de tamanha cooperação nacional e internacional, para que haja parcerias e colaboração entre as nações e os povos, estamos presenciando o aumento do individualismo, a falta de sensibilidade e amor e uma crise moral e espiritual que cresce a cada dia. Diante disso, olha a diferença. A Igreja do Senhor, em contrapartida, enquanto que o mundo se globaliza e avança e cresce em mudanças, porém se separam e se individualizam, olha a diferença. A Igreja do Senhor, ela permanece unida, crescendo cada vez mais no poder do Espírito e no amor de Cristo. As mudanças sociais não trouxeram estabilidade familiar e social. Somente entre o povo de Deus existe estabilidade e unidade, pois o nosso Deus garante a verdadeira paz e alegria,
para permanecermos unidos em um mundo de crises constantes. Então, a igreja, ela tem união, permanece no amor de Cristo e permanece no amor do Senhor, se ajudando. O mundo, com suas mudanças e avanços, se dividem cada vez mais. Automaticamente, em tempos de crise, os ímpios que estão aí se dividindo vão perecer, mas a igreja unida em Cristo, por Deus, sempre será ajudada. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Olha a aplicação. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Devemos ainda não nos conformar com este mundo, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, não se deixe influenciar pela globalização e pelas mudanças sociais que crescem a cada dia, favorecendo unicamente os interesses pessoais dos poderosos. Não se deixe influenciar por isso, porque quem se deixa influenciar por essas ideologias da globalização, das mudanças sociais modernas, por mentes pensantes que não temem a Deus, quem se deixa influenciar ficará à mercê no tempo de crise e não será ajudado pelo Senhor. Parte 3. Características do mundo atual. Nós estamos vendo aqui a diferença do mundo, seu sistema, que se distancia cada vez mais da pessoa, da presença do Senhor. E nesse estado, repito, não suportarão as crises, porque não serão ajudados. Então nós vimos aqui na primeira parte, só é ajudado quem teme a Deus, quem obedece ao Senhor. Fica bem clara essa lição. Primeiro tópico, uma sociedade centrada no homem. Ponto de destaque. A cada dia cresce o número de homens amantes de si mesmo, como está no versículo nesse tópico da lição. Subsídio teológico. Não devemos jamais acreditar em homens que desprezam a fé em Cristo e valorizam apenas a razão e a sabedoria humana. Não acredite nesses homens, porque eles se distanciam de Deus e, distanciados de Deus com essas ideologias, perecerão, não suportarão as crises. Porque o mundo vai de mal a pior, irmãos. Não pense que vai melhorar. Até a vinda do Senhor Jesus, o mundo só vai piorar. Jesus deixou bem claro, é o princípio das dores. Essas dores só vão aumentar. O caos só vai aumentar. Então a igreja precisa estar diante do Senhor, porque pelo Senhor será ajudada em meio a esse caos que o mundo vive. Agora, no embalo das torrentes mundanas, quem cair nessas marés, nessas correntes profanas de ideologias pecaminosas e carnais, vai embora com a crise, vai perecer e não será ajudado por Deus. É muito séria essa lição. Aplicação. Não devemos jamais, vou repetir aqui o subsídio teológico, não devemos jamais acreditar em homens que desprezam a fé em Cristo e valorizam apenas a razão e a sabedoria humana. Somente Deus terá para nós uma vida de felicidade e segurança. Não vá atrás de homens que são extremamente cegos em sua razão, autovalorizam a sua razão, são antropocêntricos. Eles dizem que eles são o centro de tudo, que eles podem viver independente de Deus, a parte de Deus, que o homem pode adquirir por si só a felicidade eterna. Isso é uma verdadeira mentira diabólica. Então não siga essas mentes pensantes e influenciadoras. Confie na palavra do Senhor, continue servindo a Cristo. Aplicação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e não o homem, com sua orgulhosa e egoísta sabedoria. Então não confie nos homens egoístas, cegos em sua razão antropocêntrica e longe de Deus. Não confie nesses homens. Esteja perto de Deus, porque Deus é o nosso refúgio. E não esses homens que se dizem inteligentes, sabem como melhor viver, mas vão perecer na sua loucura. Ok? Vamos para frente. Tópico 2. Uma sociedade relativista. Isso aqui é o pior. Ponto de destaque. O relativismo faz com que a confiança nas verdades absolutas de Deus sejam menosprezadas. O que é o relativismo? Subsídio teológico. Com o aumento das seitas e heresias, a humanidade tornou-se incrédula em relação à palavra de Deus. Com isso, dificilmente conseguirão suportar as crises que cada vez mais aparecerão entre os homens. O relativismo é que as pessoas não acreditam mais em nada. E ficam tão à mercê, tão desprovidas da verdade, que se abraçam em qualquer ideologia.
num curso de mestrado que eu tinha começado a fazer, tive que parar por causa da faculdade de História, no início do curso do mestrado em Teologia, tinha uma matéria que falava que, na modernidade, a humanidade abandonou a fé em Deus. Mas a humanidade viu que não conseguiu ser feliz sem a fé. E na pós-modernidade, que é a época que estamos vivendo, a humanidade voltou a abraçar a fé. O problema é que agora eles têm fé em qualquer coisa, não mais em Deus. Eles dizem que você precisa ter fé, não importa no que seja, mas você precisa de fé. Então, na verdade, a situação piorou. A loucura do ser humano chegou a um ponto que as pessoas agora viram que precisam de fé, mas você pode ter qualquer tipo de fé. Ter fé numa estrela, fé na lua, fé numa rosa, fé na água, fé numa árvore, fé numa pedra, fé num cristal, fé numa pulseira, fé numa vela, fé num crucifixo, qualquer coisa. É o que o mundo diz. Estão cegos em sua soberba e sua ignorância. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e só tem um caminho que leva à verdade ao céu, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aplicação. Estão em crise e continuarão em crise, pois não acreditam no único que tem a solução para as crises. E ele chama-se Jesus Cristo, conforme João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa palavra vida aqui no grego diz respeito a tudo aquilo que é completo para a felicidade. Ou seja, não tem felicidade fora, a verdadeira felicidade. A vida, aqui no grego, diz respeito à vida completa, verdadeira felicidade. Fora de Cristo não tem felicidade, nem que queira, ok? Vamos para frente. Esta é a situação do mundo. Tópico 3, uma sociedade secularizada. Coisa terrível também isso aqui. Se distanciam cada vez mais de Deus e não serão ajudados. Ponto de destaque. Cada vez mais as pessoas deixam de pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Uma pessoa secularizada, ela só pensa nas coisas da terra, nas coisas deste século, deste mundo. Não pensa em Deus e no seu reino. Subsídio teológico. A secularização faz com que as pessoas se tornem extremamente carnais e autossuficientes, se afastando cada vez mais da graça de Deus, sendo incapaz de superar as crises que aumentam em todas as esferas da vida humana. A secularização distancia cada vez mais as pessoas de Deus, se tornando incapazes de serem ajudadas e de superarem as crises. Aplicação: somente os espirituais que têm fé em Deus serão ajudados em tempo oportuno, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aleluia! Conclusão. Olha o que diz a nossa conclusão. Mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Nós que obedecemos a Deus e cremos nele. Vivemos neste mundo, mas não podemos concordar com a sua maneira de pensar. Conforme Romanos 12:2. Temos que priorizar e manter sempre o fundamento do evangelho que recebemos. E dessa forma, seremos, como diz o título da lição, seremos alvo da provisão de Deus em tempos difíceis. Somente quem obedece a Deus receberá a provisão de Deus. Demos uma olhada aqui como está o mundo nos dias de hoje. Se distanciam de Deus cada vez mais, não serão ajudados e não vão superar as crises. Mas nós estamos firmados em Cristo. Não temos crise, temos Cristo. E em Cristo iremos superar qualquer tipo de crise. Assim como Deus deu a carne para o povo, deu o maná para o povo, sustentou Elias de maneira sobrenatural, o nosso Deus também continuará operando milagres na nossa vida, em qualquer circunstância desta vida. Deus abençoe os irmãos, esteja conosco no domingo, compartilhe esta lição, deixa o teu ok aí, seja um divulgador de boas novas e domingo vamos aprender esta lição nas nossas igrejas. É claro que domingo agora tem aí, aliás, domingo agora vai poder sim ter a lição, né? A primeira lição, por causa das eleições, muitas congregações não vão poder estudar junto, porque é uma determinação judicial, né? Mas a lição 2 agora, você vai poder então estudar com os irmãos nas congregações, domingo pela manhã. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém.